Fala galera, beleza? Aqui é o Andrei e esse é mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente traz uma review do filme O Diabo de Cada Dia, o novo lançamento da Netflix, que conta no elenco com atores como Tom Holland e Robert Pattinson, e é uma produção de Jake Gyllenhaal e do diretor Antônio Campos. Se você já assistiu o filme e quer bater um papo com a gente com spoilers, cola aqui no vídeo. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí embaixo e deixa aqui nos comentários o que tu achou do filme. Então, bora lá! When people look back on it, they'd had no other choice. There's a lot of no good sons of bitches out there. Excuse me, preacher. You got time for a sinner? Antes da gente começar a falar do filme, é muito interessante a gente falar que ele é uma adaptação direta do livro de Donald Ray Pollock, que aqui no Brasil foi traduzido pela editora Dark Side Books como O Mal Nosso de Cada Dia. O livro adapta várias histórias de personagens que estão ali no interior de Ohio, nos Estados Unidos, que é o mesmo local onde o autor viveu boa parte da sua vida. O Pollock, como a gente já contou num vídeo anterior aqui no canal, que saiu recentemente, ele trabalhou até os 50 anos da vida dele como caminhoneiro e depois, quando ele se aposentou, ele foi fazer a faculdade de letras. E ele sempre gostou muito de escrita. Então, O Mal Nosso de Cada Dia é o principal livro dele e basicamente todas as tramas que ele trabalha se passam ali nesse interior de Ohio, principalmente na cidade de Knoxteth, que é a cidade onde ele viveu boa parte da sua vida. Nessa análise a gente também vai trazer alguns comparativos em relação ao livro e o filme. O livro, como eu já falei, ele tem uma estrutura um pouco diferente da que é abordada convencionalmente nas histórias. Por exemplo, ele traz cada capítulo um personagem diferente e às vezes ele vai desenvolvendo essas histórias paralelamente para juntar elas no final. A gente tem um esquema bem parecido para trazer uma comparação com o clássico do George Martin, né, As Crônicas de Gelo e Fogo, onde basicamente cada capítulo a gente vê o ponto de vista de um personagem. Aqui também tem bastante personagem secundário que está na trama e que no livro tem um desenvolvimento muito maior do que no filme. E isso também é uma das críticas que eu vejo o pessoal fazendo da adaptação para o filme, que é a questão do ritmo dele, que para muitos foi muito lento ou que faltou um pouco de intensidade ou um pouco mais de desenvolvimento de certos personagens, que estava no livro, só que o livro é um material de 300 páginas e aqui a gente tem um filme de 2 horas e 18, né? Para quem lê o livro vai sentir bastante algumas perdas que poderiam ter sido acrescentadas na história, mas a gente vai comentar isso mais pra frente. Como eu já tinha comentado anteriormente, a produção desse filme é do ator Jake Gyllenhaal, que é um ator que gosta bastante desse tipo de thriller. Ele já trabalhou com Donnie Darko, trabalhou com O Homem Duplicado, Abutre, vários desses filmes que lidam com essa questão mais psicológica do personagem, né? Aqui a gente tem uma trama que envolve vários personagens e trabalha bastante com essa questão da fé, principalmente a fé corrompida, a fé mais exagerada. O filme foi dirigido pelo Antônio Campos e a gente percebe no trabalho dele que ele tentou adaptar fielmente muitas partes do livro, assim, que ele realmente gostou bastante do material original e tentou transparecer isso para a tela. O que dá para destacar basicamente é a fotografia do filme, que tenta retratar fielmente aquele ambiente perturbador que a gente vê no livro. E tem muitas cenas, assim, conforme tu tá lendo, tu acaba, observando no filme depois e vendo aquela similaridade. Mas não é uma direção que eu acho que chame tanta atenção assim. Eu acho que o ponto mais forte desse filme é a atuação dos atores, principalmente do Tom Holland e do Robert Pattinson. O cara praticamente engole o filme, assim. Ele demora bastante até para aparecer, o personagem dele vai aparecer lá depois dos 46 minutos de filme, praticamente, pouco depois ainda. Mas quando ele entra em cena, tu sente o peso da atuação do cara. O personagem que ele faz é bastante propício para esse tipo de atuação. Eu ainda acho que ele tá melhor nos filmes como Farol, por exemplo, que ele tem bastante tempo de tela, mas aqui pelo pouco tempo que ele aparece, ele consegue entregar uma atuação muito boa. E o Tom Holland é outro que tá muito bem no papel. A gente tá acostumado a ver ele fazendo outros papéis mais descontraídos, como o Homem-Aranha, por exemplo,
E aqui ele teve que mudar totalmente, né? Ele teve que desenvolver um sotaque próprio pro personagem. É um personagem bem mais introspectivo, ele tem algumas nuances bem diferentes. Ele atua muitas vezes tipo com o corpo, com o olhar. E pra quem lê o livro, cara, vai ver que é basicamente o que tá ali. O ator praticamente ele devorou aquele livro e tentou extrair o máximo que ele podia do personagem. Outros atores que a gente também pode citar aqui, mas tem um pouco menos de destaque, é o ator Bill Skarsgård, que interpreta o personagem Wheeler. Nós também temos o xerife corrupto interpretado pelo Sebastian Stan. E dá pra se dizer que o casal de assassinos ali, o Carl e a Sandy, também tem uma certa importância no filme. Outro trecho que também a gente pode destacar, que gerou bastante revolta, é a questão da narração, que nesse caso foi feita pelo próprio autor do livro, o Pollock. Eu também achei bastante maçante, assim, e até mesmo muito expositivo em alguns momentos. Eu achei que ela casou bastante ali no começo da história, né? Ele contando um pouco mais sobre a cidade e tudo mais, sobre os habitantes que viviam ali. Só que ao longo do filme acaba ficando bastante pesado, assim. Tu percebe que não precisava ter toda aquela narração ao longo da história. E ela tá ali mais para tapar buraco, assim, e preencher algumas cenas que poderia ter sido mais desenvolvido. O roteiro do filme também a gente percebe que o diretor tentou trazer um modo um pouco diferente de contar a história, né? Por exemplo, no livro, os personagens como Carl e Sandy demoram bastante para aparecer e até eles encontrar os personagens principais. Aqui ele meio que tentou aproximar isso logo no começo, já trazer um ponto de partida para o que a gente veria mais para frente. E a gente percebe também que o ritmo do longa acabou sofrendo bastante, assim. Principalmente naquelas cenas onde ele tem que ir e voltar para trás para contar algum acontecimento. A trilha sonora do filme, eu acho que ela não tem tanto impacto, assim, ela tá ali mais para preencher alguns espaços também, algumas lacunas. Claro, ela é importante, mas acho que é mais como uma forma de contextualização. E essa questão da narração do Pollock, por exemplo, tem muitos trechos que ela aparece que tu percebe que ele teria uma outra cena, que teria alguma coisa para contar, por exemplo. Eu percebo bastante disso na narrativa ali do Carl e da Sandy, que provavelmente eles gravaram bastante cenas envolvendo os dois, assim, né? No livro a gente tem muitos momentos deles encontrando outros caroneiros, e aqui a gente meio que tem os melhores momentos, assim, ele meio que separou as melhores cenas, mostrou um pouco ali na questão das fotografias também, e a gente não tem muito do background nem do desenvolvimento desses personagens, eles são meio que uns coadjuvantes que eles estão ali porque eles vão ser importantes lá na frente quando eles cruzarem o caminho do Tom Holland. Chegando no final do filme, o que eu posso dizer é que eu gostei da adaptação, embora eu acho que ele tenha pecado bastante em alguns pontos. E conforme eu estava assistindo, teve algumas coisas que eu senti bastante falta, principalmente na narrativa do Wheeler, ali no começo do filme. Que no livro ele é muito mais desenvolvido, assim, ele tinha, por exemplo, no começo da história, ele é o personagem que meio que te motiva a querer saber mais, querer saber o que vai acontecer. E no livro ele entra numa pira totalmente sinistra, assim, ele começa a descer cada vez mais naquela posição dele, né, para tentar trazer a mulher de volta através da fé errada que ele tem. E aqui no filme a gente vê muito pouco disso, assim, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais. E conforme eu tava assistindo, eu também fiquei pensando, assim, né, que talvez se a Netflix tivesse adaptado para fazer uma série, por exemplo, em 12 episódios, meio que padrão HBO, assim, com True Detective, sabe? Aquela história fechada, e ter desenvolvido melhor essa história, sem narração, com certeza, eu acho que poderia ter gerado uma recepção muito melhor, assim, do que teve com o filme. Claro que as atuações acabaram salvando bastante, principalmente ali do Robert Pattinson, que as cenas dele realmente, o pessoal tá elogiando bastante, e o cara conseguiu, né, mais uma vez, mostrar porque que ele é um ator tão reconhecido atualmente, que vai fazer o novo Batman agora. Mas eu acho que principalmente se a história tivesse sido abordada dessa maneira, com calma, através da série, não teria todo esse problema que teve em relação a, principalmente, a questão da locução, da lentidão de alguns momentos, de alguns pontos que tu parece que tá faltando alguma coisa ali para tu se identificar um pouco melhor. Por exemplo, aquela cena do Carl e da Sandy, quando eles encontram o Tom Holland, né? No livro tem todo um momento ali antes, mostrando, tipo, ela conseguindo a arma, por que ela precisava daquela arma, que teve um acontecimento anterior que eles tiveram um problema com uma pessoa que eles deram carona, né? E a pessoa fugiu.
então por isso que ela queria a arma para se proteger, só que ao mesmo tempo o Cal desconfiava dela e não queria deixar a arma carregada, né? E ali no filme meio que tu tem a cena, depois vem o narrador para te esclarecer aquilo através de uma exposição e acaba meio que saindo por isso mesmo, sabe? Aquela cena ali no final com o xerife, por exemplo, que ele tá fugindo. No livro, quando o xerife encontra ele a primeira vez, né, que o pai dele faleceu, tu tem todo um momento dele ali conversando com aquele senhor daquele estabelecimento, tu tem depois o xerife e ele indo até aquele local, tu tem ele meio que, eles conversando, entendendo um pouco mais da onde que o garoto veio, né, o que aconteceu, por que ele tava daquele jeito. E aqui é tudo meio que corrido, assim, e tu tem aquela impressão, assim, que faltou tu conhecer um pouco mais, talvez, daquele personagem para entender como que ele chegou naquele ponto, assim. Mas, no geral, né, durante as 2h18, assim, eu gostei bastante. Acrescentaria esses pontos, mas eu acho que é um bom filme, assim, e vale muito a pena ser assistido. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E também, se gostou do filme, comenta aí embaixo, que a gente gostaria muito de saber. Se possível, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, até a próxima! This was your daddy's. Brought back from the war. I figure it's time to pass it on. It's the best present I ever got. Thank you.